Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, a notificação, aqui estão os diversos vídeos. Hoje é Laninha e 15 dias. E aqui os nossos canais parceiros. Então não deixe de acompanhar e se inscrever. Estamos quase, falta pouco para chegar a 100 mil. Então segue com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para o homem do campo. Para quem quiser comprar o produto com desconto, é só dizer que viu a propaganda aqui no canal do Tempo e terá direito a um desconto. Segna, seu GPS Agrícola, empresa catarinense de atuação na América Latina. Vamos valorizar. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Valorizar. Então vamos ver aqui a primeira imagem. O problema é que os abraços, já que está aqui, apareceu. Então um abraço aqui para o Jailton Lopes, ali para Tanque Novo, Bahia. Artênio Dantas Machado, para Uibaí, Bahia, perto de DC. Também para ali para Joelmo e Dantas. Agrofilo dos Santos, também, não, esse aqui já não é abraço. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, a princípio são só esses dois. Então vamos pegar aqui agora a imagem de satélite. Nós temos, ó, infelizmente ainda tem fumaça aqui das queimadas, que a estação chuvosa está começando, mas demora até para dissipar a própria fumaça. Tempo seco aqui pelo interior do Nordeste e nebulosidade aqui no litoral e chuva aqui na parte do sul. Na imagem do radar a gente observa algumas áreas de chuva aqui em perto de Porto Velho, perto aqui de Manaus e aqui, ó, próximo aqui no noroeste de Minas Gerais. É coisinha pouca. Nesse dia das eleições, um dia bem importante para o Brasil, nós temos o quê? Aqui, ó, dia 2 de outubro, temos áreas de chuvas e trovoadas isoladas aqui no Amazonas, principalmente aqui no norte, próxima à divisa com o sul de Roraima. Na região de Manaus, algumas pancadas isoladas. Provavelmente uma boa parte disso aqui ocorre mais à tarde e noite, alguma coisa de manhã. Muitas áreas vão passar só com nuvens. Dificilmente chove aqui no Acre, no sul do Amazonas, toda a fronteira com a Bolívia em Rondônia, nessa parte norte aqui, pancadas isoladas. Aqui no norte de Porto Velho também, pancadas isoladas. No noroeste do Mato Grosso, nessa parte oeste aqui, onde tem esse cinza, é mais nuvens do que chuva. Mas se tiver chuva nessa parte aqui, é chuva bem isolada, assim como grande parte do Pará, alguma pancada isolada em Belém, Marajó, Macapá, sul do Amapá. No nordeste, tempo seco. Teremos aqui no nordeste, no Maranhão, tempo seco. Pouquinha coisa aqui no São Luís e pouquinha coisa aqui no norte do Maranhão. Piauí, tempo seco. Tocantins, que aparece aqui no mapa, tempo seco. Ceará também, tempo seco. Talvez alguma, como diz assim, alguma serenada, como eles gostam de falar, no centro-sul do Ceará ou na região litorânea. Só nuvens nessa área. Grande parte do Ceará, um dia bonito, um dia de eleição bem favorável. No Rio Grande do Norte também, tempo seco, alguma coisinha de chuva, se tiver alguma nebulosidade aqui no litoral, pegando Natal. Na Paraíba, o sertão, tempo seco, a região do Agreste, zona da mata e litoral, nebulosidade com pequena chance de alguma chuva isolada, principalmente no litoral. Aqui em Pernambuco também, mais no litoral, alguma mistura de sol, nuvens e pancadas de chuva. Na área do Agreste, zona da mata e começo do sertão, mais a nebulosidade. Se tiver chuva, é coisa bem isolada. E grande parte de Pernambuco, tempo seco. A região da Cealba, pode-se dizer que é tempo seco. Alguma nebulosidade na parte sul de Sergipe e na parte norte de Alagoas, podendo ter alguma chuvinha perdida. Grande parte da Bahia, tempo seco. Norte da Bahia, tempo seco. A metade oeste, tempo seco. O extremo sudoeste da Bahia pode ter alguma chuva isolada mais à tarde. E aqui, um pouquinho mais instável, entre o sul da Bahia, principalmente entre a região da Grande Salvador, em direção um pouco ao sul de Ilhéus. Nessa área aqui, onde tem esse verde, pode ter alguma pancada isolada ao longo do dia, tendendo mais à tarde e noite. Nessa outra área cinza, é mais nebulosidade e alguma chuva muito isolada, mas a maior parte da Bahia, tempo seco. Vindo aqui, o extremo norte do Espírito Santo seco, nordeste de Minas seco,
Essa parte aqui, centro-norte, indo para o noroeste de Minas, alguma chuva isolada. Inclusive estava tendo aqui, ó, alguma coisinha hoje já estava tendo. Aqui amanhã também, são pancadas bem isoladas, alguma condição de chuva aqui na região entre Goiânia e o Distrito Federal, em Brasília. Pode ser que durante o domingo possa ter algumas trovadas, algumas pancadas isoladas, principalmente à tarde e noite. Toda essa área centro-norte aqui de Goiás, alguma chuva nesse sentido. O sudoeste de Goiás também, alguma chuva isolada. A área aqui norte de Minas também, aqui na região próxima ao Café do Cerrado Mineiro, pancada bem isolada, mais para tempo seco. Aqui na região de Primavera do Leste, Rondonópolis também, alguma coisinha isolada, mais para tempo seco. Grande parte do Mato Grosso é tempo seco, Tocantins seco, divisa com a região do Goiás, o Mato Piba tempo seco, grande parte do Ceará, do Pará, só o sudoeste que pode ter chuva. O norte do Mato Grosso do Sul mais para seco, Paraguai que aparece aqui também mais para seco. Quando a gente vem aqui para segunda-feira, nós temos o quê? Aumenta um pouco mais a umidade. Chuvas isoladas aqui no Amazonas, principalmente na parte sul e leste do Amazonas. Aumenta um pouco a condição de chuva aqui em Rondônia, pegando também Porto Velho, mas principalmente a área centro-norte do estado. O noroeste do Mato Grosso também, desde a região norte do Pantanal até a divisa com Pará e Rondônia. Nas outras áreas do Mato Grosso até não dá para descartar alguma chuva, alguma coisa assim mais isolada aqui, ó, nessa parte centro-leste do estado e na parte sul também pancadas isoladas. Ele melhora a condição de chuva em relação ao domingo. Aqui na parte da Bolívia também. No Pará, a tendência de chuva mais na parte oeste, divisa com o Amazonas. Pega aqui o sul de Roraima também. Sul do Amapá nada, Macapá praticamente nada, Marajó, Belém. Essa parte centro-leste do Pará, pouca ou nenhuma chuva. Tocantins começa a ter alguma pancadinha bem isolada aqui ao norte de Palmas, mas mais para tempo bom. Praticamente 90% do Tocantins é tempo seco, se tiver chuva é bem isolada, ou nessa região aqui, próxima ao Pará, ou na divisa com Goiás. Essa parte leste do Mato Grosso, pouca ou nenhuma chuva. Alguma coisinha aqui também, região de Cananã, também Caranana, pode também alguma coisa de chuva. Aqui nessa parte de Goiás, pegando Brasília, Goiânia, algumas pancadas isoladas de chuva nessa área verde. Aqui, dificilmente. Em Minas Gerais também, alguma chuva isolada no centro-norte de Minas, mas voltado em direção ao Goiás, pegando também aqui a área do Café, no Cerrado Mineiro. Então, pega essa região aqui com alguma chance de chuva. Na Bahia, o extremo sudoeste da Bahia pode ter algumas pancadas de chuva, principalmente aqui, entre Goiás, Minas e Bahia. Na divisa com a Bahia, alguma coisinha fraca em Minas Gerais. Entre Salvador e o sul da Bahia, sol, nuvens e uma ou outra chuva isolada. Grande parte da Bahia, tempo seco. Bem, praticamente quase que todo o Nordeste, tempo seco na segunda-feira. Pouquíssima chance no norte de Maranhão, seco no Piauí, seco no Ceará, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Cealba, Cisal. Aqui, ó, entre Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, uma nebulosidade mais acentuada com pequena chance de chuva, talvez alguma coisinha fraca aqui no litoral de Pernambuco e Paraíba. Mas nessa área cinza aqui, se tiver chuva, é coisa bem isolada. Na maior parte do Nordeste, tempo seco. Então, das capitais aí, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá, Goiânia, Brasília e provavelmente BH são as que têm mais chance de chuva. As outras, pouquíssima chance. Quando chega na terça-feira, vai aumentar, continua com umidade, diminui um pouco aqui no Amazonas, sul do Roraima, centro-oeste do Pará, aumenta um pouquinho mais a umidade no Mato Grosso, Rondônia, Acre. Então, essa região aqui, ó, onde tem esse cinza e verde, não toda a área, mas vários pontos aqui vão ter pancadas de chuva, com mais possibilidade nas áreas em tons de verde. Nas áreas de tom de cinza, quanto mais claro, menos chance. Quanto mais escuro, aumenta a chance. Então, no Mato Grosso, pancadas bem isoladas de chuva, um pouquinho mais abrangente nessa área verde aqui, ó, que vem desde a divisa de Goiás até a divisa com Rondônia. Cuiabá, talvez pancadas muito isoladas, e o nordeste do estado também, pouco ou nenhuma chuva. No Tocantins, pouquíssima condição de chuva. Se tiver coisa bem isolada, tendendo a passar sem. O Nordeste, novamente, na terça-feira, tempo seco em praticamente todo o Nordeste. Pouquinha coisa de chance aqui no extremo sudoeste da Bahia, no sul da Bahia, e alguma coisinha de nada, se tiver,
entre Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, nessa faixa leste aqui. Então, grande parte do Nordeste, tempo seco. Aí Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Sergipe, toda essa área aqui que está em branco, tempo seco. Onde tem cinza, possibilidade pequena de alguma pancada isolada. Em Minas Gerais, a chuva melhora aqui, ó, no centro-norte de Minas, Goiânia e Brasília também tem pancada de chuva. Então, essa região aqui tem uma condição melhor de chuva, principalmente aqui, onde está o azul, aqui no norte do Espírito Santo também. O acumulado de hoje até o dia 4 está indicando volumes bons de chuva aqui no Amazonas, pegando Manaus. Tons de azul é fraca, moderada, tons de verde fraca, alguns locais até nem dá chuva. Os tons de cinza, nada ou quase nada de chuva. Você vê que a chuva se concentra mais aqui, entre o oeste do Pará, noroeste do Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Aqui no centro-sul de Goiás, pegando o Distrito Federal e Goiânia, grande parte do centro-sul de Minas, norte de Minas alguma chuva, o extremo sudoeste da Bahia alguma chuva, aqui da Chapada Diamantina, Salvador, para o sul também alguma chuva, pouquinha coisa aqui entre Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, nessa faixa verde, e grande parte do Nordeste, tempo seco, que também não deixa de ser normal nessa época do ano. Aqui o acumulado dos primeiros 10 dias, de hoje até o dia 9. Bom volume de chuva no Amazonas, aumenta a chuva no sul e oeste do Pará, começa a aparecer pancadas aqui na região de Marajó, Belém, Macapá, começa a aparecer umidade aqui no Maranhão. Essa aqui provavelmente vai ser ali pelo dia 5, 10 para frente. Então, a partir do dia 5, 10, começa a aparecer pancadas isoladas aqui no Maranhão, principalmente na divisa com Pará e Tocantins. Começa a aumentar de novo a chuva aqui no Tocantins, são pancadas isoladas, muitas áreas ainda passam sem chuva. Pouquinha coisa de chuva perdida aqui no oeste do Piauí, divisa com o Maranhão. Grande parte do Piauí nada de chuva nesses primeiros 9 dias, 10 dias. Algumas serenadas aqui no Ceará, aqui nas serras de Ipu, no litoral, pegando aqui Fortaleza, no sul do Ceará, mas é coisinha de nada, só para dizer que deu. Aqui no Rio Grande do Norte também, grande parte, praticamente nada de chuva. A chuva se concentra mais aqui, ó, na região de Natal, João Pessoa, leste de Pernambuco, leste de Alagoas, pouquinha coisa no Sergipe, pouca coisa aqui no Sisal. Nessa área verde vai ter vários locais aqui com pancadas de chuva dentro desses 10 dias, de hoje até o dia 9. Grande parte da Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Alguma coisinha entre a Chapada Diamantina em direção a Salvador, um volume um pouquinho melhor entre Salvador e Ilhéus. Começa a ter alguma chuva aqui no extremo sudoeste da Bahia, no sul da Bahia, melhora bastante aqui em Minas, norte do Espírito Santo, bom volume de chuva na metade sul do Goiás, pegando Brasília e Goiânia. Pouquinha coisa. Aonde tem o verde, tem alguma chuva nesses 10 dias? Tem. Pode ser que em alguns locais chegue, acumulei 5, 10, 15, 20 milímetros. No vizinho não dá nada. Nessa área aqui entre cinza e branco, o que tiver de chuva aqui é, como diz assim, é lucro. Então, grande parte do Piauí praticamente não chove, grande parte do Ceará, boa parte do Rio Grande do Norte, boa parte da Paraíba, grande parte do Pernambuco, uma boa parte da Bahia. Nessa região aqui, pouca ou nenhuma chuva em 10 dias. E aqui alguma chuva tem, e nessas áreas em azul, alaranjada, é um pouquinho mais de volume. Quando chega aqui em 15 dias, você vê que aumenta bem a chuva aqui no Amazonas, aumenta bem a chuva aqui em Rondônia, no oeste e sul do Pará, começa a avançar, melhora a chuva aqui no Tocantins, não é o ideal, mas já começa a ter pancadas de chuva, melhora em todo o leste do Mato Grosso, melhora em boa parte de Goiás, até começa a aparecer aqui no norte, começa a aparecer mais chuva aqui na parte oeste e sudoeste da Bahia, começa aqui, melhora um pouco mais a chuva aqui no sul da Bahia, litoral, aparece algumas pancadas de chuva nessa primeira quinzena de outubro, aqui na parte leste, desde Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, toda essa região aqui não é aquela Brastemp de chuva. Vai ter locais aqui que em 15 dias pode dar 30, 40, 50 milímetros, locais que pode dar 5, 10, mas alguma coisa de chuva tem nessa região. Nessa grande área cinza, o que é esperado nessa época do ano é pouco ou nenhuma chuva. Então, na região do Mato Piba, a chuva começa a aparecer. Não é chuva para plantar. Toda essa região aqui pode até ter chuva, mas não é chuva para plantar. É para esperar
ter cautela. Aqui também, aqui vai começar a recuperar inicialmente a pastagem, um pouco da vegetação, alivia o calor, enfim. Nessa região verde aqui é chuva para dar início à estação chuvosa na região. É as primeiras chuvas que ajudam num canto, no outro, mas não são chuvas para plantar. Se a pessoa quiser arriscar, é pouquinha coisa. Se vai plantar 100, planta 2 ou 3 só para dizer que plantou. Esperem a partir entre o dia 10, 20 de outubro, começa a melhorar. E tudo indica que toda essa região aqui, na média, vai ficar acima do normal em outubro. Mas boa parte dessa chuva deve vir entre os dias 10 e 20 de outubro para frente. Então, essa região aqui, o ideal é o pessoal esperar passar ao longo da primeira quinzena e ali do final da primeira quinzena, início da segunda quinzena, começar a dar início ao processo normal de plantio. Aqui no Tocantins, aqui no Maranhão, ou comecem muito pouquinho agora, para tentar aproveitar mais um período e de repente conseguir fazer 2 safras, e deixar o grosso mesmo para depois do dia 10, 15 de outubro, que a chuva vai começar a avançar para cá. Tudo indica no final da primeira quinzena e início da segunda quinzena de outubro. Aqui não, aqui já começou, a situação já está boa para o pessoal começar a plantar. Essa região leste do Mato Grosso também. Espera ali do dia 7, 10 de outubro para frente. Que, olha a diferença que tem de chuva. Os primeiros 10 dias e aqui, ó. Aqui é o acumulado de 1 até o dia 15. Mas olha a diferença que tem aqui o Tocantins em relação, ó. Ela avança. Esse avanço vai ser principalmente ali do dia 7 e 10 para frente. Aqui mesma coisa, olha como avança aqui, ó. Toda essa região aqui, ó. E aqui até no Maranhão também. No Maranhão avança pouco, mas já aparece alguma chuva. No Piauí avança um pouquinho também aqui nessa faixa do leste do Piauí. Na Bahia também avança um pouquinho de nada aqui e melhora mais essa faixa leste. Então essa primeira quinzena ainda não é boa para quem está querendo fazer o plantio. A anomalia ainda está negativa nessa região, principalmente por causa de agora até a primeira semana. Aqui já está positiva nessa faixa. O que acontece quando a gente pega do dia 6 ao dia 15? Diminui radicalmente essa área de negativa, vai ficando branco para um primeiro tom de verde. Então, aqui só vai começar a melhorar bem a partir ali do dia 10, 20 de outubro para frente. Aí começa a melhorar. Na temperatura. Bem, agora é uma época que não vai ter muita mudança. Na imensa maior parte do país, nessa parte que aparece aqui no mapa, Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Pará, Tocantins, toda essa parte aqui do Nordeste, pega o Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, oeste da Bahia, Tocantins, boa parte de Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, toda essa região aqui, uma madrugada quente, variando aí de 20 a 25 graus, alguns locais 25, 27 de mínima, um ou outro ponto pode ficar próximo de 20 ou abaixo de 20. Um pouquinho mais fresco aqui no sul do Ceará, e nessas áreas aqui que são mais altas, né, aqui já fica uma temperatura mais civilizada, mínimas de 17 a 21 graus, essa região aqui também de 17, alguns pontos até abaixo de 14, 15, talvez aqui nas partes mais altas, como Garanhuns, Campina Grande, algum fresquinho, mas só nessa parte aqui que fica mais agradável. Na imensa maior parte frio, Brasília, Goiânia e Brasília também em torno de 18, 20 graus. Nessa região aqui, abafado, aqui pode ficar de 24 a 27 graus a mínima, abafado no Tocantins. Então, de todas as capitais, a que fica mais agradável é Goiânia, Brasília, e das regiões aqui a Chapada Diamantina, o interior da Paraíba, Pernambuco, aqui parte de Minas, onde fica assim mais agradável de manhã cedo no domingo. Na segunda, sem mudança, mesmo padrão. Quente em Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Belém, ali Macapá e Roraima, apesar de Boa Vista, apesar de não aparecer, Cuiabá, Palmas, São Luís, Teresina, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, toda essa região aqui, mínimas variando de 22 a 26 graus. Aqui já fica um pouquinho mais agradável, variando aí de 15 a 20 graus de mínima nessa área de tons mais claros de azul. Mas na imensa maior parte do Brasil que aparece aí, as mínimas ficam acima de 20 graus. Quente. Na terça-feira também não muda muito o quadro, continua com calor em toda a região. Aqui pode até dar um refresco, aqui pode chegar
abaixo de 20, 21, mas coisas assim isoladas. Brasília e Goiânia também fica mais para quente, 18, 21. Só aqui, ó, só na Chapada Diamantina pode chegar a 14, 18 graus. Na imensa maior parte dessa parte do país, entre 20 e 24 graus. Uma noite realmente quente. Na média geral está indicando o quê? De 1 até o dia 10, temperaturas acima do normal aqui nessa parte nordeste do Maranhão, do Mato Grosso, sul e leste do Pará, Tocantins, sul, centro-sul do Maranhão, sul e oeste do Piauí, oeste da Bahia e esse cantinho aqui de Goiás. Nessa região aqui, como vai chover menos, vai ter mais sol, tardes quentes e noites também quentes. Na área que está em branco, normal. Se é quente, é quente. Aqui, por exemplo, fica um pouquinho abaixo, um pouquinho mais fresco. E aqui onde a chuva aparece mais, nós temos o quê? Ó? Temperaturas um pouco abaixo do normal. Algumas áreas aqui de Rondônia, sul do Mato Grosso Sul, Goiás e partes de Minas. De 6 a 15, começa o quê? Diminui um pouco aqui o calor, mas ainda não muito, porque ainda vai estar mais seco do dia 6 até o dia 10, mais ou menos. A partir do dia 11, se a gente tivesse de 10 a 20, já reduziria essa área. E aqui começa a aumentar gradativamente a área de temperatura normal abaixo da média. Por quê? Porque vai aumentando a chuva nessa região. Um pouco de ar frio pode entrar aqui na parte do sul do Mato Grosso Sul, Goiás para baixo, aqui dentro do padrão. Pela temperatura a gente vê mais ou menos aonde vai ficar mais seco nessa primeira quinzena de outubro. É principalmente essa região aqui, que é o normal também nessa época do ano. Já vai ter chuva nessa área aqui a partir na primeira quinzena, mas principalmente ali do dia 10, 15 para frente. Então, que nem eu disse, nessa área aqui, para iniciar um plantio com mais segurança, ali do dia 10, 15, 20 para frente. Até pode começar antes, mas com risco. Comecem com muita cautela, bem devagar. Se vai plantar 100, plante 1, 2, 3% nesse início agora. O grosso mesmo do início do plantio, do dia 15 para frente. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, a notificação, tem os diversos vídeos. E aqui também temos o quê? Aqui os nossos canais parceiros. Então não deixe de acompanhar, se inscrever e valorizar o nosso canal. Estamos com quase 100 mil, vamos tentar chegar lá. E todos tenham uma boa eleição, que seja eleito melhor para o Brasil. Lembrando sempre o histórico, né? Aquele que tem acusações e aquele que não tem acusações, aquele que já foi condenado, que não tem nada. Então lembre-se bem do histórico antes de votar e que cada um escolha bem. Não só presidente, mas também principalmente os deputados e senadores. Esses são mais importantes ainda do que o próprio presidente, que não adianta nada ter de um lado um e do outro lado o outro, que daí se os dois não se entendem, não governam. Então tem que pensar muito bem no Congresso, que é o mais importante. O Congresso tem que estar afinado com o presidente, seja qual for. Então um abração a todos e que a gente consiga ter um bom fim de semana, com paz acima de tudo. E voltamos na segunda.